Pronto, turma, vamos lá. Vamos fazer a nossa aula de hoje partindo do básico para a produção do texto. O que é esse básico aí? Ortografia. Como é que nós vamos fazer isso? Decorando regras gramaticais? Não. Nós vamos fazer a partir de um jogo, que eu vou mostrar aqui as regras para vocês. É necessário que vocês peguem uma folha de caderno, porque vocês vão anotando a pontuação que vão conseguindo com o decorrer das frases que vocês vão analisando. Esse jogo tem 3 etapas. Cada uma delas tem 5 perguntas, para as quais você deve identificar se há ou não desvios de ortografia. Na primeira etapa, você responderá apenas C para correto ou E para errado aos possíveis desvios ortográficos presentes nas frases. Na segunda etapa, você responderá se há só um erro ou se há 2 erros em cada uma dessas frases. Na terceira etapa, você deve identificar erros ortográficos e gramaticais e marcar a quantidade de erros identificados. Então, preste atenção. Nessa terceira etapa, além dos problemas de ortografia, que é o emprego do G, do J, do CH, do X, do S, SS, C cedilha, enfim, além dos desvios de ortografia, também vai entrar aqui nessa etapa a concordância, a regência, a acentuação, ok? Vamos ver aqui a pontuação. Olha só, se são 3 etapas, a pontuação é diferente, porque para cada etapa o nível de dificuldade vai aumentar. Então, na primeira etapa, você vai somar 1 ponto para cada acerto. Na segunda etapa, você vai somar 2 pontos para cada acerto. Na terceira etapa, serão 3 pontos. Então, no total, você teria 2 acertos na primeira etapa, 1 ponto cada um são 2. 2 acertos na segunda etapa, 2 vezes 2 são 4. 6 acertos na terceira etapa, porque 3 mais 3 são 6. No total, você marcaria 10 pontos. Vejamos aqui na prática o jogo. Olha só. Coloque C para correto ou E para errado, conforme as frases apresentem ou não erros de ortografia. Então, nós temos 5 frases. Bem aqui no cantinho você observa. Você vai colocar nesses quadrinhos um C ou um E. Se acertou a frase, você vai colocar C. Se errou, você vai colocar a letra E. Vejamos primeiramente o seguinte. Olha só. Pedimos uma pizza de calabresa. A questão é, essa frase apresenta erro. Então, no seu caderno, bem nesse quadrinho aqui, você vai colocar C se tiver algum erro na frase. Você vai colocar um E se não houver erros nessa frase aí. Pedimos uma pizza de calabresa. Olha a segunda frase. Todos iriam lanchar amanhã bem cedinho. Terceira frase. Gosto muito de suco de pêssego, mas odeio tamarindo. Quarta frase. Muitas vezes cheguei atrasado na escola. Quinta frase. Naquele reencontro havia um misto de alegria e dor. Então aqui do lado você vai colocar um C ou E, certo? Vamos corrigir. Olha só. A primeira é errada. Por quê? Porque essa frasezinha ela apresenta um erro na palavra calabresa. Calabresa se escreve com um S. E aí você vai lembrar que os sufixos de adjetivos pátrios são escritos com a letra S, como francesa, como chinesa. E calabresa, por que é com S? Porque vem da região de Calábria, na Itália, né? Então, provavelmente, como o nome veio de lá, que é a terra da pizza, escreveu-se calabresa com a letra S, ok? A segunda frase também está errada. Você já está conferindo aí se acertou. Por que está errada? Porque iriam é futuro do pretérito, portanto, ativo não é adequado, seria am. Lanchar amanhã bem cedinho. Nós temos um errozinho na frase 2, que é o verbo que está no futuro ao invés do passado. Aliás, nem no futuro está, né? A terminação ativo é futuro, mas iriam não existe. É irão. Gosto muito de suco de pêssego, mas odeio tamarindo. Aqui ela também está errada, porque pêssego é com 2 S e tamarindo tem um D na última sílaba. Muitas vezes cheguei atrasado na escola. Nós temos erro? Com certeza. E temos logo 3. Muitas, a gente observa aqui a questão da sonoridade, que leva as pessoas a escreverem um N onde não existe, né? Cheguei atrasado é com S, certo? Vai lembrar a palavra atrás, que também é com S. Então, atrasado continua mantendo o S, né? E se você fazia isso muitas vezes, você fazia com muita frequência, então o correto é você utilizar o pretérito imperfeito. Muitas vezes chegava atrasado na escola, porque isso aqui remete a um tempo distante. 3 errinhos aí, certo? Naquele reencontro havia um misto de alegria e dor. Essa é a única frase em que você não tem nenhum erro de ortografia.
Lembrando que misto, de mistura, se escreve com a letra S. E aqui você vai colocar o total de acertos que você conseguiu. Então, se você colocou letra C aqui, quer dizer que era um E, você não acertou. Mas o que coincidir com as suas respostas no caderno, você acertou, certo? E bem, aqui nós temos as 5 frases com os erros que nós havíamos mencionado, né? A última que não apresenta erro é a frase número 5. Vocês observam aqui tudo sem nenhuma palavrinha vermelha, ok? Passou a primeira etapa, vamos para a etapa 2. Vocês observam que o jogo vai se complicando. Na etapa 2, você vai ter que acertar se a frase contém um erro ou se ela contém 2 erros, certo? Nessa última coluna, você só vai marcar o xizinho se você acertou, ok? Você fazendo no caderno, nem precisaria utilizar essa última coluna aqui, certo? Vamos ver aqui. A xícara rachou quando eu pus o café. Essa frase tem 1 ou 2 erros. Qualquer coisa, pausa o vídeo, analisa com cuidado e vocês vão perceber aí que ela só tem apenas um erro. Quando você fala a xícara rachou quando eu pus o café, você vai perceber que xícara se escreve com X e não com CH. Professor, qual é a regra para a palavra xícara ser com X? Não há nenhuma regra. Algumas palavras não têm regra. O convívio com elas é que vai nos trazendo as respostas para a questão da ortografia, ok? Na segunda frase você vai ter quantos erros aí? Olha só, se você vier à festa, traga-me um presente. Serão 2 erros, né? O primeiro é vier, porque não existe NH no verbo vir, ok? É vier, para você se referir ao futuro. Traga-me à festa o A é craseado, ok? Na terceira são 2 erros também. Esse seu sobrinho, é com O, é muito mal-humorado, M-A-L. Na quarta frase, vocês vão ter apenas um erro. É hora de eu olhar o presente e crer que a vida hoje é menos tensa. Professor, um erro mesmo? Sim. Onde estará esse erro? Na palavra crer. Olha só, crer é escrito com R no final, porque nesse caso o verbo está no infinitivo. Eu tenho aquela dificuldade, professor, de saber se o verbo termina em R ou se ele termina com uma vogal. No card, nós temos uma aula que fala exatamente sobre a colocação de verbos no infinitivo, flexionado ou não, certo? Se o verbo vai estar no infinitivo ou se ele vai estar flexionado, certo? O detalhe que eu ia mostrar era esse de eu, né? Não existe hora de mim olhar, é hora de eu olhar. Mesmo que você tenha a preposição aqui, o pronome está conjugando o verbo na frente. Também no card a gente tem uma aula que fala sobre esse caso específico aí, certo? Na quinta frase nós temos a balroada provocou congestionamento no trânsito. Quantos erros nós temos aqui? Um erro apenas, que será a palavra congestionamento. Professor, a balroada, sim, né? Que normalmente na linguagem do dia a dia a gente usa muito a palavra, a expressão barroada, né? Então, a balroada se escreve realmente da forma como vocês estão vendo aí, ok? E aqui nós temos as mesmas frases com os erros destacados para você constar e contar aí quantas você acertou no seu caderno, certo? Muito bem, vamos para a terceira e última etapa. Essa é a mais difícil das 3, né? Obviamente, terceira fase. Aqui vocês vão apontar os erros de ortografia e também os erros gramaticais, marcando a quantidade ao lado. Então vamos lá. Primeira frase, semana que vem você e eu vamos viajar a Nova York para comemorar seu aniversário. Lembrando que você vai usar apenas essas 4 colunas para marcar. Essa você deixa em branco, porque na hora da sua correção, você vai colocar um C se coincidir a quantidade de erros que você apontou com a quantidade de erros que a gente identificou. Se coincidir, você vai marcar um C aqui, que fica mais fácil você contar. Se não coincidir, você marca um E e conta depois só as que você realmente acertou. Então, na primeira frase, quantos erros nós vamos perceber aqui? 2 erros. Quais são os 2 erros? Semana que vem, você e eu, nós não vamos, nós iremos, porque é um futuro e não é esse futuro imediato de daqui a pouco, né? O futuro é semana que vem.
Então, nós iremos, você e eu, iremos viajar a Nova York. Nova York está errado, professor, porque era para ter um Y. Não, Nova York se escreve realmente desta forma que está aqui, ok? É a expressão aportuguesada desta palavra. O problema seguinte vai estar em aniversário, porque, olha só, falta o acento, certo? Segunda frase, os troféus que ganhei se perderam na enxurrada da última semana. Quantos erros vocês conseguem perceber nessa frase 2? Então vamos lá. Quantos? Nós temos 3 erros. Troféus não é o plural de troféu, porque a palavra troféu termina com U. Então o seu plural acrescenta apenas um S. É o mesmo caso de chapéu, chapéus, certo? Troféu, troféus. Se a palavra terminasse em L, como papel, eu não teria papéis, eu teria papéis. Mas não acontece isso. Os troféus que ganhei. Professor, troféus e ganhei. Está errado? Não, porque aqui subtende o pronome eu, né? Os troféus que eu ganhei se perderam na enxurrada. Prestem atenção, enxurrada se escreve com a letra X. Todas as palavras após a sílaba EN, você vai grafar com X, certo? Na enxurrada da última semana. Última está aqui, faltou o acento também. Portanto, 3 errinhos aí. O cabeleireiro teve que fechar as portas às pressas. Quantos erros será que nós temos nessa frase aí? Mesmo critério, você vai fazendo a pausa no vídeo e vai perceber que essa frase apresenta 2 erros. Quais são? Cabeleireiro, nós temos aqui faltando um i, porque são 2 ditongos, né? Leireiro. Teve que fechar as portas às pressas. Olha só, falta a crase nessa expressão, locução adverbial, tem que ter uma crase. Na quarta frase, o açúcar, o café, o alface, até o requeijão, sem dúvidas, estão ficando mais caros por causa da inflação. Nessa frase 4, nós temos quantos erros aí? Pausou o vídeo, despausou, e aí a resposta, nós temos 4 erros na frase 4. Vamos entender quais são. Açúcar, percebe alguma coisa faltando? O acento agudo, né? Muita gente esquece. Café tá normal, o alface, tá certo? Quase certo. Falta a troca, porque alface é uma palavra, um substantivo feminino. Então tem que ser a alface. O azinho aqui. Requeijão tá errado? Está. Tá faltando o ditongo. Requeijão, porque vem de queijo, que também tem o ditongo, certo? Sem dúvida estão ficando mais caros por causa da inflação. Tá faltando um erro, professor. Onde é que ele tá? Boa pergunta. Onde é que foi parar esse erro aqui? O açúcar, o café, estão ficando mais caros. Olha só, adjetivo, caro e barato. Na função de adjetivos, depois de verbo de ligação, funciona no feminino e no plural. Então aqui deveria ser caros, porque eu me refiro a esses 4 sujeitos aqui. Os alimentos, são esses 4, estão caros, certo? Pronto, quinta frase. Perdi minha identidade quando fui na padaria comprar mortandela, mas felizmente acharam-a. Ok. Frase 5. Quantos erros será que a gente vai encontrar nela aí? Nós temos o total de 4 erros. Vamos lá. Perdi minha identidade e não identidade, né? Velha questãozinha da ortoepia, né? A pronúncia correta de determinadas palavras. Quando fui na padaria, você foi à padaria com acraseado, certo? Comprar mortadela, não tem o N, mas felizmente acharam-a. Opa, após verbos no plural, o pronome oblíquo vai ganhar um N. Então é acharam-na. Muito bem, e aqui nós temos as frases novamente, né, da forma que nós mencionamos, corrigidas. E é isso, nosso teste por hoje, né? Espero que vocês tenham aprendido, né, se divertido, mas principalmente aprendido alguma coisa a mais. Até a próxima.